Ao vivo. Bom dia, estamos ao vivo aqui com mais uma sessão de Tutameia, como sempre trazendo para você uma conversa com um personagem, um estudioso, uma figura que contribua para que a gente entenda melhor o Brasil de hoje, para que a gente possa intervir de forma mais consciente na sociedade, no Brasil, no mundo. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Silvio Almeida, nosso querido convidado de hoje, que a Eleonora vai agora apresentar mais detalhadamente. Antes, porém, eu queria fazer um convite para você. Essas conversas, elas são, sempre trazem contribuições, objetivo, né, sobre para compreender o mundo, o Brasil. E a gente queria te convidar para ajudar a espalhar esse conhecimento, espalhar essas provocações intelectuais, compartilhando, então, essa transmissão que está se iniciando agora. Então, se você puder, compartilhe, divulgue para os amigos e saiba também que, apesar de essa transmissão estar ao vivo, logo depois, toda a nossa conversa vai estar disponível no nosso site, o Tutameia, tutameia.jor.br, e também no canal de vídeo, no YouTube, que o endereço está na tela, daí dá para copiar e coisa e tal, mas eu repito aqui, é youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. Então, dito isso, agora sim, Eleonora, tome a palavra, apresente aqui o nosso querido Silvio, vamos lá. Silvio, muito obrigada por você estar aqui hoje, vou fazer uma apresentação simples aqui. Prazer imenso. Silvio é advogado, professor universitário, doutor em filosofia e teoria geral do direito. É um filósofo, é um advogado muito preocupado com o Brasil como um todo e especificamente também tem um trabalho na questão racial, é presidente do Instituto Luiz Gama, tá certo? Sim, sim. E a gente quer falar hoje com você de todos esses pontos, e especialmente, que foi o que nos motivou a convidá-lo para estar aqui hoje, do lançamento do seu livro, o que é o racismo estrutural. Perfeito. Isso. Então, a gente queria saber desse livro, queria saber o que você está pensando do Brasil. E eu acho que a gente podia começar pelo livro. Você quer nos contar o que é esse seu livro? Claro, claro. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos e todas que nos assistem, nos ouvem. Quero agradecer muito o convite que vocês me fizeram e dizer que é uma honra participar desse programa, que é um programa que tem entrevistado tanta gente legal, né? Enfim, obrigado pela deferência. Bom, em relação ao livro, primeiro eu acho que é importante dizer que esse livro ele faz parte de uma coleção, né? Uma coleção de livros que é organizado pela minha querida amiga, intelectual, enfim, a Djamila Ribeiro, que é a coleção Feminismos Plurais, que é publicado pela editora Letramento e também pelo Justificando, né? E, muito gentilmente, eu fui um dos poucos homens que vou ter o privilégio de escrever nessa coleção, porque é uma coleção que quer dar espaço para mulheres, e em especial algumas mulheres negras, apresentar sua produção, né, no campo intelectual. Então, é um livro que é muito parecido com aquela coleção, né, histórica, né, aquela Primeiros Passos, né? O que é, o que é, enfim, o que é da Brasiliense, enfim. Todo mundo adorava essa coleção. Enfim, a gente se formou, né, lendo muitos daqueles livros e alguns deles têm, assim, todos muito bons, mas alguns de uma qualidade excepcional, né? E a Djamila, portanto, teve essa ideia, enfim, de fazer isso mais voltado às questões de raça, gênero, enfim. E eu fui convidado para escrever sobre um tema que eu já venho estudando há algum tempo, que é o racismo estrutural, né? E nesse livro eu apresento o conceito de racismo estrutural, mas aí eu já faço um alerta, né, dizendo, onde eu digo que assim, não existe, na minha concepção, não existe racismo que não seja estrutural. Quando a gente fala de outras concepções de racismo, são concepções que apenas dão enfoque a aspectos parciais do fenômeno do racismo. Ou seja, o racismo entendido de maneira mais profunda,
ele é estrutural. O que significa dizer que o racismo é estrutural? Significa dizer que o racismo ele é um elemento que faz parte, um elemento que está presente na lógica de reprodução da política, da economia e da constituição da subjetividade. Ou seja, o racismo não é algo anormal. O racismo não é uma patologia social. O racismo ele é parte integrante da sociedade em todos os seus aspectos mais relevantes. O que não significa dizer que é um destino insuperável, enfim, mas o destino do racismo e todas as pessoas, e todas são, independentemente da sua condição, afetadas pelo racismo, está diretamente ligada à nossa possibilidade de pensar numa transformação social mais efetiva. Né? Assim, o que mais que a gente pode combater, né, quando fala de combate ao racismo, sem pensar a concepção estrutural, são apenas os sintomas do racismo. Né? Isso aí é possível fazer, mas o racismo na sua origem, as causas do racismo, elas estão diretamente vinculadas a pensar um novo projeto político, um novo projeto econômico, um novo projeto civilizatório para a humanidade. Antes você falava que o racismo está imbricado ao capitalismo, como ferramenta constitutiva, como ferramenta de dominação. Sim, assim, e não é uma constatação da vontade, né? Não se trata de um voluntarismo de pensamento espontâneo, mas se trata de pesquisa. Ou seja, esse é um ponto fundamental. Também para falar sobre o livro, é um livro que, sem dúvida alguma, é uma coleção que tem um posicionamento político muito forte, né? Que é apresentar o tema, mas é uma coleção cujos livros eles tentam e assim, mais do que tentar, eles conseguem, né, dar um tratamento científico à questão. Ou seja, quando eu falo de racismo estrutural, eu estou me referindo, portanto, a uma tradição de estudos, não só sobre a questão da raça, mas sobre a teoria do Estado, sobre a teoria econômica e sobre a teoria do direito. Né? E que, de alguma maneira, né, explícita ou implicitamente, trazem a questão racial como um ponto fundamental. Né? Então, veja, a constatação de que há uma relação intrínseca entre o desenvolvimento do capitalismo e a constituição das raças parte de uma série de estudos. Né? Ou seja, se a gente for pensar a constituição da modernidade, é a constituição da raça. Não se separa, por exemplo, modernidade de colonialismo. E quando a gente pensa em colonialismo, nós estamos pensando, portanto, num processo de formação das raças e que vai produzir uma tecnologia de violência e controle social que vai ser aproveitada, inclusive, em momentos em que o colonialismo ele já não é um fenômeno explícito. Agora, o que é muito interessante lembrar que alguns autores vão dizer o seguinte, que a colônia, o colonialismo, ele já não é mais uma circunstância, ele é uma tecnologia. Né? Então, a gente pode ver que o que se aprendeu com o colonialismo está presente, por exemplo, no tratamento que as instituições dão às populações pobres do mundo inteiro. Quem falou isso aqui para a gente exatamente assim foi o Reginaldo Nasser, quando ele falou dos palestinos. Perfeito. Ele falou, quer dizer, nós temos faixas de Gaza no Brasil inteiro, em vários, né, as populações pobres que são discriminadas, e o conceito de colonialismo tecnológico foi exatamente o que ele usou. Quem dizia isso de uma maneira bastante explícita, veja assim, o racismo faz isso, né? Assim, a gente acaba colocando para escanteio algumas contribuições de alguns autores e autoras fundamentais, e veja, e não é só o racismo, mas também eu acho que a hegemonia, né, de um certo tipo de pensamento, enfim, acaba escanteando alguns autores que são centrais, que a gente precisa resgatar. Por exemplo, já nos anos 60, autores, por exemplo, como Frantz Fanon, autores como Famélicos, os Condenados da Terra, né? Os Condenados da Terra, mas Peles Negras, Máscaras Brancas, né? O Fanon, Leopoldo Senghor, Aimé Césaire,
eles constituíram um movimento muito importante, que é o movimento anticolonialista, em França, onde eles estudavam, né? Eram autores que vinham das colônias francesas, que é o movimento negritude. E o Aimé Césaire, um dos seus textos mais famosos sobre o colonialismo, né? Ele falava o seguinte, que os europeus estavam assustados com o nazismo porque era a violência dentro da própria casa deles. Mas, na verdade, o que os nazistas estavam fazendo era simplesmente aplicar na Europa aquilo que os europeus todos já faziam nas colônias. Ou seja, o nazismo ele aprendeu com os colonialistas. O nazismo é uma transposição para dentro da Europa daquilo que os europeus faziam fora da Europa, em África, na América Latina, nos países da Ásia. Ou seja, o colonialismo é uma tecnologia de poder, de dominação, de violência que vai ser aproveitada. E aproveito para dizer o seguinte, né? No terceiro capítulo do meu livro, no segundo capítulo, eu falo sobre raça e política, onde eu faço uma reconstrução da teoria do Estado, mostrando a relação entre a teoria do Estado e a questão racial, né? A partir dessa ligação com a colônia. E eu termino o livro citando a obra de um autor que para mim hoje é um dos maiores intelectuais, se não o maior intelectual público que nós temos no mundo, que é o camaronês Achille Mbembe, em que ele vai usar o conceito de necropolítica, né? Então, ou seja, o Foucault falava da biopolítica, mas ele fala da necropolítica. A necropolítica é a necropolítica? Então, a necropolítica ele vai dizer o seguinte, os estados modernos, eles constituíram uma tecnologia de poder baseada na chamada biopolítica ou biopoder, que é o Estado, ele controla todas as instâncias da vida, mas ele sustenta a vida. Exemplo, saúde pública. A saúde pública é isso. Ou seja, qualquer um de nós aqui depende do sistema público de saúde para sustentar a vida. Ou seja, qualquer um de nós aqui depende do Estado. O Estado sustenta a vida, né? O Estado, na sua relação com o capital, sustenta a vida. E essa relação de quem vive e quem morre, nesse processo do Estado, da biopolítica, tem o racismo como elemento central. Com o racismo, eu tenho a possibilidade de decidir quem vive e quem morre. Por exemplo, na hora de decidir onde instalar um hospital público, na hora de os serviços públicos, ou seja, nós sabemos onde estão os locais em que isso estará e quem são as populações que moram nesses locais de precariedade do serviço público. Então, você tem a biopolítica. Só que o Achille Mbembe vai dizer o seguinte, sob a égide do neoliberalismo, no neoliberalismo, nós não temos mais a biopolítica apenas, nós temos a necropolítica, ou seja, é o avanço da morte sobre a vida. A gestão da política será a gestão dos instrumentos de morte sobre as populações, que são as populações negras, indígenas, enfim, e as populações periféricas do mundo. Mas ele vai dizer uma coisa a mais, ele fala a necropolítica, ela faz com que a tecnologia da raça se expanda, de tal sorte que, palavras dele, que haverá um devir negro no mundo, ou seja, com o neoliberalismo, todo mundo vai ter o seu dia de negro, vai saber exatamente o que todos os negros e negras do mundo passam, né, com privações. E a necropolítica é a mistura da biopolítica com estado de exceção e estado de sítio, só que agora permanentes. É a urgência, é a emergência, onde a morte ela não está sob o crivo da legalidade e pode ser aplicada simplesmente com uma decisão tomada por uma autoridade que simplesmente tem uma arma na mão. Vocês estão lembrando de algum lugar assim? Ou seja, isso é intervenção federal no Rio de Janeiro. Exatamente. Isso é o que acontece nas periferias de São Paulo. Ou seja, essa é a necropolítica. A única maneira de você tirar direitos sociais das pessoas e mantê-las sob controle é você criar um estado de medo, de pânico permanente. Porque o pior do que você estar dentro da guerra é aquele momento da iminência da guerra, em que o medo, o pânico, a vigilância, ela tem que ser total. E aí as medidas de exceção, elas são o tempo todo renovadas, é o estado de exceção permanente. Então, veja só, a tecnologia da colônia, ela produziu, portanto, isso que o Achille Mbembe chama de necropolítica, que volta com muita força quando você tem o neoliberalismo. Você estava falando antes aqui da gente começar que o seu livro entra em algumas polêmicas. Ah, né? sim. E você falou aí Se não for para entrar em polêmica, não vale nem a pena escrever, né? Então, aí não vale a pena. Mas você falou de um ponto que é a questão de raça e classe, que eu acho que é um debate fundamental. Central.
né? O que é raça, o que é classe? Como é que você enxerga essa polêmica? Perfeito. Então, só para introduzir essa questão, como eu já tinha falado, o livro ele tem 5 capítulos. A primeira parte do livro eu falo dos conceitos de raça, racismo, enfim, a partir de uma perspectiva histórica. Falo dos principais concepções de racismo, né, que eu divido em 3, basicamente, né, para fins didáticos, que é uma concepção individualista do racismo, uma concepção institucional, e aí eu faço uma distinção entre racismo institucional e racismo estrutural, que não é todo mundo que faz. E aí, por fim, apresento o que eu entendo o que é racismo estrutural, né, como sendo racismo estrutural. E aí os outros capítulos, eles são desdobramentos dessa concepção estrutural do racismo. Se eu entendo o racismo como estrutural, eu tenho que pegar o racismo primeiro, o racismo como processo de constituição do sujeito. Eu começo pela ideologia, que é onde as pessoas têm mais facilidade, né? Porque daí eu começo a falar de situações cotidianas, mostrando como o racismo é naturalizado. E como o racismo, ele cria, aí mais uma polêmica, né? Veja, se o negro é uma construção social, se a gente pode entender isso, o branco também é uma construção social. E eu tento mostrar como se dão esses processos de racialização que constituem brancos e negros, né? Enfim, ao longo da história. Aí vou entrar na questão da democracia racial, da meritocracia, né? Como ideologias que sustentam a racialização no mundo e os projetos de dominação. O segundo capítulo é racismo e política, que eu vou falar sobre a teoria do Estado. A gente falou um pouco agora sobre como falando do Bembe. Termino, inclusive, citando a Marielle Franco, né? No trabalho dela, porque acho que ela dialoga, né? No trabalho sobre as UPPs, ela está falando disso de alguma maneira. O terceiro capítulo, o quarto capítulo, né? Eu vou falar sobre racismo e direito, mostrando a relação entre a teoria do direito e a teoria do racismo, né? As teorias raciais. E aí, uma questão polêmica que eu coloco é a seguinte: não existe raça se não houver direito. A legalidade produz a racialização. E a normatização do racismo. É mais do que isso, né? O racismo, ele cria o direito, cria os sujeitos racializados. Nós temos vários exemplos na história. Pegando o exemplo dos Estados Unidos, não tem a segregação racial nos Estados Unidos que existiu oficialmente até 1963, ela é resultado de uma decisão judicial de 1886, se eu não me engano. 1896. Né? Que é uma decisão que a Suprema Corte falou separados, mas iguais. Né? As leis de Nuremberg, também do nazismo, elas são resultado disso. Né? A escravidão no Brasil e em outros lugares do mundo são produtos do direito, da legalidade. Não existe racismo, como nós entendemos contemporaneamente, sem pensar na legalidade, na sua ação comissiva ou omissiva. E, por fim, a pergunta classe-raça. Aí vamos entrar no último capítulo, que talvez acho que é o capítulo que eu considero que é o mais inovador, né, nesse ponto, porque é um tabu, né, nas discussões, que é a questão raça e economia. Racismo e economia, né? Em que eu reconstruo as teorias econômicas da discriminação. Porque essa foi uma preocupação importante, que seria legal a gente falar sobre isso, porque a economia política, desde o início, desde Adam Smith, já está pensando na questão racial, na colonização, nas colônias, né? Colocando teorias eugênicas, colocando teorias do darwinismo social, sempre fez parte, acho que Malthus, né, no século XIX, Sim, claro. é a personificação disso, as leituras malthusianas também, enfim, essa relação entre malthusianismo e darwinismo social, que muito forte na Faculdade de Direito de São Paulo, né? Ainda? É o spencerianismo, né? Ainda, o spencerianismo. Eu diria que... Como é que ela se explicita? Não, eu acho que a Faculdade de Direito de São Francisco, ela tem uma relação muito forte com o spencerianismo, né? Com a ideia que essa relação entre raça e liberalismo. Né? Acho que a Lilian Schwartz fala muito bem isso no livro dela, O Espetáculo das Raças, né? Ao passo que na Faculdade de Direito do Recife você tem uma relação mais próxima lá com o positivismo, né? Com as ideias do positivismo no século XIX. Agora, finalmente, raça e classe, né? Que é o que a gente ia entrar. Essa é uma polêmica porque
é uma relação, eu coloco raça ou classe, mas é uma pergunta retórica e ideológica. Porque o que eu apresento no livro é o seguinte: não tem como falar de raça sem falar de classe, classe sem falar de raça. Essa separação é uma separação artificial. Portanto, essa discussão que você tem hoje, né, parte da esquerda vira e fala assim: olha, a gente tem que dar prioridade para a centralidade da luta de classe, né, e parar de se perder nas questões identitárias. Mas é engraçado você chamar aqueles que falam de questão racial de identitários sem reconhecer que você, ao tentar trazer para o centro a questão do trabalho, da centralidade do trabalho, da luta de classe, da classe trabalhadora, você também está chamando para si uma identidade, né? Ou seja, é como se o trabalhador ele tivesse um molde universal, e ele é branco e europeu, né? Ou seja, é desafiado. Como assim? Como é branco e europeu? Veja, se você olha para a classe sem olhar para as determinações históricas, olhar a concretude histórica, sabendo, por exemplo, que os trabalhadores no Brasil eles são constituídos dentro de um processo que vem desde a colônia, da escravidão, enfim, que eles são negros, né, na sua grande maioria, são negros e brancos, né, mas que o tratamento aos trabalhadores é constituído a partir dessa lógica, que é a lógica colonial, até hoje no Brasil, né, que foi uma luta tremenda para você conseguir criar um patamar mínimo de direitos, né, contra a lógica da colônia. Você não entende, por exemplo, quais são as determinações históricas da construção da classe trabalhadora. Então não tem como a gente falar de classe, da formação das classes no Brasil, falando no Brasil especialmente, mas em qualquer lugar no mundo, sem pensar em como a raça ela foi um elemento fundamental e central para constituir também essas classes. Então, ou seja, pensar classe de maneira genérica, abstrata, né, ahistórica, é o que contraria, inclusive, o marxismo, naquilo que ele tem de fundamental. Né? Pensar na constituição das classes trabalhadoras sem pensar nas questões de gênero, na situação das mulheres, né, como constituintes da classe trabalhadora, é não olhar para aquilo que o real, né, nos fornece como subsídio, para poder pensar, inclusive, as soluções de superação desses problemas. Então, esse é um ponto. Agora também, aqueles que querem pensar em raça sem pensar em classe estão profundamente equivocados também. Não estão entendendo as determinações fundamentais da identidade. Como as identidades elas são forjadas a partir da relação com o processo de produção capitalista, com o processo de formação da economia, como a economia é uma relação social, como a ideia de mercado também é a ideia da formação de uma relação social que tem a troca mercantil como algo fundamental e que, portanto, precisa se constituir a partir de identidades. Então, ou seja, é uma pergunta meramente retórica, raça ou classe, porque não se pode falar dessas coisas como se fossem coisas separadas e coisas distantes uma das outras. Na minha concepção, quem, dentro da esquerda brasileira, quer afastar a questão de raça e tratar apenas de classe, está tendo uma posição, e eu vou usar um termo forte, uma posição reacionária. É uma posição reacionária, é mais do que conservadora, é reacionária, porque não quer entender a emergência desses movimentos chamados identitários como um processo também que está diretamente ligado aos movimentos da economia política e das crises do capital desde os anos 70. Porque até os anos 70, veja, a questão raça e classe era uma questão polêmica, mas o movimento negro não se separava dessa questão. Só pensar na experiência americana, pensar no que foi aqui no Brasil a construção do movimento negro desde os anos 30, pensando raça e classe, né? Então você tem isso. Agora, é a partir dos anos 70, com a crise do capital, que essas questões começam a separar e ganhar uma outra lógica. Por isso é um erro também dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento feminista, não olhar para as questões de classe, para as questões da política. Por quê? Porque os movimentos racistas, os movimentos sexistas, eles também reivindicam a identidade. Só olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo no Brasil, quando, diante da crise, parte dos trabalhadores brancos, inclusive, da classe média, né, que são os trabalhadores brancos também, reivindicam para si uma identidade, o direito, como se fosse um direito de ser branco, diante dessa balbúrdia moral que foi instalada com as políticas de cotas, com a legislação afirmativa. Então, muita gente acha que a crise no Brasil é resultado de um certo afrouxamento moral
e de um certo ataque aos valores cristãos, brancos, enfim, nos Estados Unidos isso é muito forte. Então, ou seja, tem que tomar muito cuidado, porque se você reivindica a sua identidade, se reivindicar a transformação do mundo, você também acaba indo espaço para que outros também reivindiquem a identidade de maneira reacionária ou conservadora. Você falou agora do movimento negro, um pouco da história citou só a história do movimento negro no Brasil, e eu lembrei que os primeiros, a gente acabou de completar aí o aniversário da abolição da escravatura, e logo a gente sabe o que aconteceu depois, mas o movimento, né, a Frente Negra, que foi o primeiro movimento organizado pós, né, não estou falando de quilombos e tal, um movimento pós o período da República, ele foi um movimento muito conservador e foi um movimento de direita até. Então, quer dizer, tem essa história no Brasil de... Como é que você vê essa coisa de direita e esquerda na história do movimento negro? Então, os anos 70 que você citou, já tem uma outra conotação. Uma outra concepção. Uma outra 70, concepção. 80. Exatamente. Enfim, mais uma vez, por isso que eu digo que a gente tem que olhar, não pode olhar raça como algo essencial, como algo não essencial, mas como algo essencialista, de maneira essencialista. Certo. Como se ser negro fosse algo histórico e como se o movimento negro não tivesse também diretamente vinculado aos conflitos políticos históricos. Você citou a Frente Negra, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tinha de tudo ali. Você tinha você tinha de tudo. Você tinha uma fragmentação, e isso a gente entrar num outro assunto depois, para ver como é que o racismo vai tratando os negros como um grupo, né, homogêneo, como se não tivesse diferença e conflitos dentro do movimento negro, ou como se todos os negros fizessem parte de um movimento, o que não é verdade, né? Ou seja, são indivíduos. Então você tem lá desde comunistas, você tem comunistas, você tem você tem pessoas que se aproximam do integralismo, tem pessoas que vão mudar. Veja, e aí como é que a gente entende esse debate? Entende se a gente olhar para o que está acontecendo no Brasil, nesse período dos anos 30, que é a Constituição do Estado Nacional, em que todos esses movimentos eles estão entrando em conflito para conseguir criar uma narrativa e disputar politicamente o que vai ser o Estado brasileiro. Porque vamos lá. É interessante isso que você fala, porque na verdade dentro da Frente Negra houve uma disputa. Que acabou prevalecendo a linha mais à direita, mas havia de fato. Claro, você tem a Frente Negra, você tem o Teatro Experimental do Negro. Isso. Então, por exemplo, você tem Abdias, você tem Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos, que é um nome fundamental para entender o que foi, né, na verdade, todo o processo de pensar o que foi o pensamento econômico brasileiro, o que foi a administração pública brasileira. O Guerreiro Ramos é mais lido fora do Brasil do que dentro do Brasil. O homem negro que falava de questão racial e que integrava o debate racial na formação de uma identidade nacional e que pudesse levar a cabo um processo de desenvolvimento. Então o Guerreiro Ramos é um dos primeiros a entender o seguinte: olha, não existe possibilidade de a gente criar uma nação se a gente não resolver. Não é o problema do negro, porque o problema não é do negro. Ele falava a patologia social do branco. O problema é do branco. O branco é racista. O branco que não quer se integrar com o negro. Então é necessário resolver a patologia social do branco para a gente poder criar uma identidade nacional. Não existe possibilidade de você criar um país, uma identidade nacional, se você não acaba com essa divisão que é provocada pelo branco e não é pelo negro. E Guerreiro Ramos ainda completava. Nós precisamos ter uma inteligência negra, não é? Que possa pensar também, não só as questões do negro, isso é muito importante, mas que possa pensar as questões nacionais. Ou seja, que não seja, que paute a questão racial, mas que não seja por ela pautada. Porque, veja, isso é uma coisa que acontece com os negros, né? Que faz parte da minha trajetória. Eu fiz questão de escrever sobre filosofia, sobre teoria social, sobre teoria do direito, sobre teoria econômica, para depois escrever sobre problema racial. Porque eu não. Primeiro livro sobre meu primeiro livro sobre questão racial. Embora tenha vários textos sobre isso, porque assim, eu pauto a questão racial. Porque estudo. Porque tem uma questão ética, sem dúvida alguma, uma questão. Eu sou um homem negro. Sou um intelectual negro. E isso me constitui. Eu pauto a questão racial, só que ela não me pauta. Eu quero pensar as questões nacionais, eu quero pensar as questões internacionais, eu quero pensar a economia política. Né? Ou seja, se eu me deixar ser pautado pelas questões raciais, estou me deixando ser pautado pelos brancos. E eu não posso permitir que isso aconteça.
né? Então, veja, eu acho que é uma diversidade, eu acho que a questão esquerda e direita é sempre uma questão conjuntural. Nós temos que entender a esquerda e a direita dentro dos contextos. Ou seja, o que é ser esquerda e direita nos anos 30 e o que é ser esquerda e direita hoje? Ser esquerda e direita hoje, aqui no Brasil, ser esquerda aqui no Brasil hoje, é pensar em como se defender dos mecanismos, como se defender do imperialismo, como proteger a economia nacional, como proteger o patrimônio nacional, como defender os trabalhadores, e eu acrescentaria uma coisa que não está na pauta. Como é que a gente institui marcos civilizatórios no Brasil para que a gente possa combater o racismo. Se a gente não combater o racismo no Brasil, ele tem que estar na pauta de todos os candidatos desenvolvimentistas, toda a esquerda brasileira, né? Tem que pensar em como combater o racismo, mas combater o racismo não só por uma questão ética, que também é integrante de um processo de formação, de um pensamento, de uma identidade nacional, mas como combater o racismo como parte de um processo da economia política. Porque você construção de uma nação. Claro, você não tem processo de industrialização se você não mobiliza as forças nacionais. Você não pode falar como é que a gente se defende dos ataques que vão acontecer caso a gente queira mudar a política cambial no Brasil, a política fiscal no Brasil. Como é que a gente vai chegar e falar o seguinte, olha, a gente não vai aceitar pagar a quantidade de juros que nós pagamos para o serviço da dívida pública, deixando a população brasileira, que a maior parte é negra, amíngua, sem hospital, sem escola, sem possibilidades. Como é que a gente não vai aceitar? Só que para a gente fazer uma coisa dessa, a gente vai ter que estar ancorado nas energias populares. Então, se não houver uma identificação dos negros e negras, estando no movimento ou não, com o processo de reconstrução do Brasil, é impossível que isso aconteça. Nós temos que mobilizar as melhores energias. Então a gente precisa discutir essas coisas. Uma das polêmicas que eu entro no livro, também que vai, enfim... Assim, o livro tem pílulas para a gente discutir, mas uma questão importante é sobre o que a gente entende por democracia racial. É um debate muito mal feito, inclusive pelo movimento negro. Aqui eu digo, eu falo assim abertamente. O movimento negro debate muito mal a democracia racial, porque fica pensando nisso como uma questão ética, uma questão moral. Não é uma questão moral. O debate da democracia racial ele está diretamente ligado à construção do Estado nacional, à identidade nacional, à ideia de nação. E foi um subterfúgio conservador, mas quando você muda isso para a ideia do mito da democracia racial do Florestan, o Florestan ele não está dizendo que não tem racismo no Brasil. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Está dizendo que tem racismo no Brasil. O Darcy Ribeiro não está dizendo que não tem racismo. Muito pelo contrário. Ele vai falar, a colônia é uma máquina de moer gente. É um horror. A pior coisa que aconteceu na história do Brasil, só que tem um problema. Nós precisamos pensar em como construir, né, uma sociedade em que as divisões de raça elas percam espaço para um projeto mais amplo de construção de uma identidade nacional. Aí ele vai retomar a ideia de democracia racial, mas como se fosse um cadinho de raças, né, tal, mas que passa necessariamente pela democracia política, pela democracia econômica. Você não tem democracia racial no Brasil se você não tem democracia política, democracia econômica. É isso que ele está dizendo. Aí você pode até dizer, e essa é a minha crítica, a democracia racial ela tem um problema de fundo que é um déficit de teoria do Estado, um déficit de teoria do direito. Ou seja, ela não parte do entendimento de que o racismo é uma tecnologia de poder. O racismo não é uma questão moral. É uma tecnologia de poder que aproveita muita gente. Aliás, eu diria o seguinte, por que é tão difícil combater o racismo? Porque tem muita gente que, ainda que sem querer, vive de racismo. O racismo beneficia muita gente. Aliás, eu diria que... Diga lá. Quem que se beneficia com o racismo no Brasil? Os brancos no Brasil, de uma maneira geral, inconscientemente. Por isso que eu falo, o racismo é estrutural, não é uma questão moral. Ou seja, ser branco no Brasil é, em alguma instância, assim, a gente pode pensar, puxa, que benefício tem uma pessoa que mora na rua e é branca? Eu vou falar disso daqui a pouco. Está num livro de uma amiga minha, que é branca, que estudou essa questão. Mas todo branco no Brasil tem ainda que não queira, algum tipo de privilégio simbólico, moral, por ser branco. É o que a Michelle Alexander, no seu livro, né, Nova Segregação, que eu participei da tradução junto com o Pedro Davoli, ela vai falar, o branco tem um salário psicológico. Ela tem um salário psicológico, por isso que é o ódio. Que toda vez que você tem
política dessa afirmativa, o sujeito ele não está sendo prejudicado, muito pelo contrário, está sendo beneficiado. Porque quanto mais negros entrarem na universidade, mais vai haver uma pressão para que a universidade pública seja um lugar bom. Então, mas o que acontece? Isso gera o ódio, porque um país de tantas mazelas, um mundo de mazelas, faz com que as pessoas elas se apeguem no quê? Naquilo que elas têm de privilégio, que é o fato de ser brancas. Então isso vai gerando ódio, né? Ou seja, o branco tem privilégio, mas agora quem tem privilégio mesmo? Aí a gente vai entrar no campo da economia. Todos os grandes grupos econômicos têm privilégio, porque se você tem racismo e 54% da população no Brasil se autodeclara negra, ou preta ou parda, negra, você tem um processo em que as minorias, né, em termos numéricos, elas acabam dominando os setores inteiros da economia, setores inteiros da política. Ou seja, você tem um benefício real de ser branco, porque acaba se tornando uma espécie de legitimação. Ser branco se legitima em certos espaços. Né? Agora pergunta, mas que privilégio teria um morador de rua? Tem uma amiga minha do Sul, que ela mora no Sul, a Lia Schuckmann, uma mulher branca, escreveu um dos estudos mais interessantes sobre isso, sobre branquitude, não sobre negritude. E ela foi perguntar para algumas pessoas em São Paulo se elas tinham algum privilégio por ser brancas. Ela entrevistou pessoas brancas e praticamente todas disseram que tem privilégio. Ela entrevistou um morador de rua e perguntou: que privilégio, assim, você tem privilégio por ser branco? Ele falou: tenho privilégio. Falei, mas que privilégio você tem por ser branco? Você é morador de rua. Sabe o que ele respondeu? Ele disse o seguinte, que ele morava ali perto do shopping Higienópolis, né? E ele dormia na rua junto com um amigo dele que era negro. Quando ele precisava ir no banheiro, a segurança do shopping deixava ele entrar, mas não deixava o amigo dele entrar. Puxa vida. Ou seja, a branquitude, ela dá privilégio até para ir no banheiro. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa dissolver. E a dissolução disso passa. É sim uma questão moral, é uma questão jurídica política, mas é fundamentalmente uma questão política e uma questão de economia política. É assim que a gente dissolve o racismo. É assim que a gente pode pensar na viabilidade. Há quem diga que nos marcos do capitalismo não é possível, mas pensar na possibilidade de construir um projeto nacional. Hoje a gente está nos marcos do capitalismo. Sim. Como avançar? Olha, estar nos marcos do capitalismo significa estar nos marcos de uma contradição profunda, né? E que não tem solução as contradições. O que se pode pensar nos marcos do capitalismo é em como absorver e controlar essas contradições. É isso que se tem feito. Por isso que tem judiciário, que é um outro problema que nós temos também no Brasil. Por isso que a gente tem Ministério Público, por isso que tem advocacia, sistema de justiça. Não é para você dissolver ou resolver os conflitos, mas para você mantê-los sob controle. É isso que fazem as instituições. Né? Então a gente está pensando hoje, no Brasil, como tentar instituir uma dinâmica, vamos dizer assim, lidar com as contradições e tentar instituir um projeto civilizatório, veja, e aí eu estou dizendo que é complicado pensar em civilização sem pensar em modernidade, que possa salvar a vida das pessoas, que possa dar um pouco de dignidade para as pessoas. Então a gente está pensando nisso. Então a nossa luta é uma luta estratégica, né? Como dizia já o Inácio Rangel, né? Assim, o Inácio Rangel, né? O coração dele é socialista, só que ele entendia que era necessário pensar em estratégias para tentar melhorar o Brasil, para defender o Brasil. Então, é só nisso que a gente se fia. Então, veja, primeiro, colocar a questão racial, agenda racial, como um dos elementos centrais para se pensar qualquer projeto político e projeto econômico no Brasil. Então, para mim, todo e qualquer candidato, candidata intelectual que quer pensar o Brasil sem pensar a questão racial, assim, está extremamente equivocado. Falo com todo respeito. Está extremamente equivocado. Não está entendendo o que é questão racial ou está se deixando pautar por visões também que são limitadoras. Tá? Então, acho que é isso. Segunda coisa, eu tenho defendido muito que a gente vai precisar, nos próximos anos do Brasil, estabelecer alguns limites. Limites, eu digo, quando eu falo de limites, é fazer um grande movimento em torno de algumas umas bandeiras de civilidade.
Por exemplo, não pode ser mais aceitável a violência racial, principalmente por parte das instituições. Isso tem que ser tratado, veja, não é dando educação, tem que ser tratado de maneira dura pelo poder do Estado. E também pela sociedade civil. É necessário que haja um controle social sobre isso. É necessário que nós criemos um patamar de moralidade que não aceite mais violência racial nem violência sexista. Isso tem que fazer parte de a identidade nacional tem que ser um projeto que se constitua a partir disso, da impossibilidade, da completa intolerância com a intolerância. Tá? Acho que a gente tem que começar por aí. Isso é uma bandeira ético-política, mas tem que ser transformada também numa bandeira econômica. Na hora de a gente pensar, por exemplo, mercado de trabalho no Brasil. A gente pensar educação no Brasil. Educação, inclusive educação dentro de um projeto desenvolvimentista, industrial, onde a gente vai formar os brasileiros para quê? Que tipo de imagem nós queremos no cenário internacional para o Brasil? Então, eu acho que esses são os marcos do capitalismo que a gente pode pensar, e aqui eu estou falando daquilo do reformismo possível. No reformismo possível, se é que é possível, nós temos que pensar a partir desses marcos. A questão racial é uma questão de economia política, não é uma questão moral. Silvio, a gente teve nos últimos anos política de cotas, políticas inclusivas, a gente teve um avanço, ainda que pode ser considerado pequeno, tivemos um avanço no tratamento dessa questão. Tanto que a gente vê nas escolas, nas universidades, mais alunos negros, a gente teve uma melhoria nisso, ainda que pequena. Está havendo agora um retrocesso enorme. Sim. Um retrocesso enorme. A gente está vendo bolsas de estudos para indígenas, quilombolas sendo cortadas. Há um sufocamento de todos esses projetos aí, um retrocesso civilizatório em curso. Né? Queria que você falasse um pouco disso. O que está acontecendo com essas políticas? Como é que você vê esse momento de retração, né, de recuo mesmo? Perfeito. Enfim... Para não dizer combate. Combate. Olha, a gente tem que olhar... Para a gente entender esse processo, nós temos que olhar, mais uma vez, né? Não é para o racismo especificamente, mas olhar para a economia política e especialmente para as crises. E para a crise. A crise, ela desencadeia uma série de conflitos e disputas, né? Tanto pelo controle direto do aparelho estatal, mas também por setores da economia, inclusive que envolve até o crime organizado, como vocês estão vendo. Né? Ou seja, o aumento da violência, principalmente nas fronteiras do país, é um sinal claro de que nós destruímos, né, o pilar legitimador, né? E, portanto, quando você tem a queda, né, o golpe, né, que tira a presidência da República, que tira a presidente da República, você tem, portanto, uma disputa, né, pelo controle do Estado brasileiro, por uma série de setores, inclusive pelos setores da esquerda, enfim, e você tem também toda uma rearticulação das formas de ilegalidade, né? A gente está vendo isso. Rearticulação das formas de ilegalidade. De ilegalidade Porque, veja, a ilegalidade, isso é um ponto fundamental. A ilegalidade, ela não ela é regulação também. Porque uma coisa é regulamentação, que é a luz do dia, que é o direito, as leis e tal. Outra coisa é uma regulação que é feita a sorrelfa, às sombras, que também faz parte da normalidade. Então, quando a gente está falando assim, a corrupção é um dado estrutural do capitalismo. E que muitas vezes é absorvido, né, como parte do funcionamento do sistema. A gente viu isso aí, o que está acontecendo. Né? Então, enfim, aí você está pensando na questão racial. Aí vamos lá para a economia política. Toda e qualquer política de aumento dos espaços democráticos ou que vão trazer parcelas da população, enfim, para lugares em que elas não tinham acesso, como, por exemplo, o consumo, ou então para as universidades públicas e privadas, é necessariamente uma política que tem impacto
sobre a questão racial. E aí vejam, e aí a ação afirmativa ela é muito interessante, por quê? Porque ela não apenas reconhece que as políticas mais amplas, né, elas têm impacto na questão racial, uma população que é majoritariamente negra, mas faz o recorte racial também. Porque é uma série de estudos que demonstram o seguinte: se você tem políticas universalistas, elas certamente têm impacto sobre a população negra, mas ainda assim elas são insuficientes. Porque sem o recorte racial você não consegue dar conta de algumas peculiaridades. O professor Marcelo Paixão, que era da Federal do Rio de Janeiro, que hoje está em Austin, ele tem o relatório anual de desigualdades raciais que ele produzia no FRJ e que demonstra isso. Ou seja, se você pegar o SUS, né, 80%, se não me engano, da população negra é usuário do SUS. Se você precariza o SUS, você destrói a população negra. Isso é uma das fases do que o movimento negro chama de genocídio e extermínio. Né? Que a gente está falando da biopolítica. Se você encurta o SUS, você destrói a população negra. Se você faz o SUS, mas não leva em consideração umas peculiaridades da população negra, como, por exemplo, questões, doenças que são específicas. Né? Você tem ali anemia falciforme, você tem ali as doenças cardíacas, principalmente hipertensão, diabetes, né? Questões ginecológicas ligadas às peculiaridades da população negra e das mulheres negras especificamente, que tem um índice maior de incidência de câncer no colo do útero. E por que isso? Não é porque elas têm mais propensão, é porque elas não são examinadas tanto pelos médicos, que são na maioria brancas, como também elas não têm brancos, como acesso às políticas de saúde. Então, ou seja, se a gente não pensar nesse recorte, você acaba também não tendo eficiência na política. E no Brasil isso é mortal. Mais uma vez, população majoritariamente negra. Acontece na crise. Crise, como você tem uma retração da economia causada por fatores internos, externos, enfim, você diminui o orçamento. Quando você retira parte do orçamento, e aí eu dou uma experiência pessoal, você afeta o FIES. Eu dou aula numa universidade particular, né? Uma das maiores de São Paulo, do Brasil. Eu percebi que nos últimos 2 anos, pela primeira vez, eu tenho classes que não têm alunos negros. E por quê? Pela primeira vez? Pela primeira vez desde que eu entrei lá em 2013. É a primeira vez que eu tenho salas inteiras que não tem negros. É impressionante. Eu falei, o que aconteceu? O que aconteceu simplesmente é que quando você retira o FIES, né, ou se você encurta o FIES, quando você diminui, você torna mais difícil o acesso pelo ProUni, você acaba afetando a população negra, que depende fundamentalmente dessas políticas para acessar esses espaços. Né? E a única forma de você lidar com a insatisfação que isso vai criando é por meio de repressão. Aí você nota que há uma coincidência, né? Desses projetos, né? Você tem dessas políticas de austeridade fiscal com políticas também de Estado máximo no campo do direito penal. Então você vê ali, redução da maioridade penal, está ligado a isso. Privatização de presídio, está ligado a isso. E está ligado também com terceirização. Ou seja, toda vez que você tem austeridade fiscal, corte dos chamados direitos sociais, você precisa, na outra ponta, estabelecer formas de controle. Aumentar a repressão, aumentar extermínio, dar licença para a polícia matar, prender. Se não tem dinheiro para construir cadeia, o que você faz? Você privatiza presídio. Aí a política do ganha-ganha, do capital. Então, veja, e nesse sentido, é assim que eu vejo. As políticas afirmativas elas são fundamentais, tanto do ponto de vista simbólico, né? Porque, vejam, eu falo por experiência própria. É impressionante quando você entra na sala e você vê alunos negros dentro da sala, junto com os alunos brancos. É muito impactante você ter um professor negro. É muito impactante. Isso marca a sua vida. Eu diria que marca, inclusive, a vida dos alunos brancos, porque vão ter uma outra referência. Você quebra a naturalidade, né, do racismo, dos lugares sociais em que todos os professores são brancos, todos os faxineiros são negros. Você quebra esse tipo de coisa quando você tem um professor negro. Então, veja, as ações afirmativas elas têm uma importância, assim, e tiveram, né, ainda tem, fundamental para a reconstrução desse imaginário social que a gente precisa fazer. Agora, você diria que a população negra, nesse momento, é a mais afetada pelas políticas, não só o corte dos projetos, das ações afirmativas, mas o próprio desemprego
a própria violência está atingindo muito mais, mas realmente muito mais. Há números que mmostram isso. O desemprego, me parece que de cada 3 pessoas desempregadas, uma é negra, né? Uma coisa assim, né? Enfim. O Atlas da Violência. O Atlas da Violência é impressionante. Parece que aumentou em 63% o homicídio de pessoas negras, né? Mas o mais incrível, Eleonora Rodolfo, eu quero dizer para vocês como é que o racismo é uma coisa. O racismo é uma máquina infernal assim de produzir mentalidade. Eu estava outro dia vendo sobre o Atlas da Violência num blog de um autor, de um jornalista, de esquerda. Aí você vê os comentários de pessoas de esquerda sobre isso, dizendo o seguinte: olha, por que tem que destacar a questão racial nisso? Isso é compra de uma agenda americana. Veja, isso desculpa a palavra, além de ser racismo, é de uma burrice, assim, é mais burrice naquilo que o Adorno chamava de burrice, né? Não é vulgata. O Adorno ele usava o termo Dummheit, né? Burrice, eu até escrevi um artigo sobre isso com o amigo meu Luiz Mael, né? A burrice, Dummheit, não é a incapacidade do conhecimento, mas é a recusa do conhecimento. Como é que se pode dizer que a questão racial é uma agenda americana, sendo que a gente debate a questão racial no Brasil desde o século XIX? Ou muito antes disso já? Muito antes disso, esse debate. Mas eu digo assim, sistematicamente, desde o século XIX, está pensando no projeto de nação, projeto de Brasil, e a gente já debate essa questão. Ou seja, a gente tem uma dificuldade, e isso eu trato no livro, que não é só uma dificuldade que é política, mas é uma dificuldade também ideológica. O racismo ele constituiu um imaginário social de recusa ao debate sobre os efeitos do racismo. E mais do que isso, quando você não debate os efeitos do racismo, você não debate os efeitos das políticas de austeridade, porque não dá para discutir. Sim, esse é um aspecto importante. Não dá para discutir os efeitos da política de austeridade sem discutir a questão racial. E não dá para você mobilizar as pessoas para combater as políticas de austeridade se você não falar para as pessoas que estão sofrendo com o racismo. O meu sofrimento enquanto homem negro, esse sofrimento que ao mesmo tempo me retira possibilidades, mas é também aquilo que me faz planejar as minhas maneiras de me colocar e me impor nesse mundo. Então, se você não chega numa pessoa e fala o seguinte para ela: olha, você está sofrendo, eu sei que está sofrendo, eu não estou desconsiderando o seu sofrimento, não estou desconsiderando que você está sofrendo. Só que é o seguinte: eu quero estar junto com você nessa história. E eu quero construir um mundo em que você não sofre, mas que eu também não sofro, que nós possamos caminhar juntos. E quero te apresentar uma possibilidade real. É isso aqui, essa política aqui. Então você vai estar comigo nos debates sobre economia. Você não vai estar só para assistir, você vai estar para formular. E não para formular, eu não vou pegar aquilo que você fala, colocar no papel. Não, eu quero que você me ajude a pensar. Por isso eu quero te formar para isso. Eu quero que nós nos formemos. Não quero que eu quero te formar, eu quero que nós nos formemos juntos para debater um projeto de país. E é isso que está acontecendo, inclusive, entre o campo em que a gente se identifica, né? Que é o campo dos progressistas, as pessoas mais à esquerda, aqueles que estão... Ou até vamos colocar aqui, os liberais progressistas. O que está acontecendo é que o racismo ele tem um componente tão forte que, quando você fala de uma pessoa, inclusive que está junto com você, de que ela não está levando em consideração a questão racial e, portanto, ela está sendo... ela está se constituindo a partir de um lugar de privilégio, a pessoa se sente mal, né? A pessoa fica brava, às vezes, com você, enfim. Mas a gente tem que discutir essas questões, porque não dá para discutir os efeitos da política de austeridade, o que tem feito este governo, os limites dos governos anteriores, sem entender como a questão racial nos constitui ideologicamente e politicamente. A gente estava conversando antes de trazer um outro assunto à baila aqui. Conversamos um pouquinho antes aí, do início da entrevista, o caso aí da atriz Fabiane Cosa, enfim, podia comentar. Então, esse é um caso tão difícil, tão triste, né? Tem que contar o caso, que as pessoas não sabem, nem todo mundo sabe o que aconteceu. O caso da Fabiana Cosa, ela foi escolhida para interpretar a Ivone Lara, né, que recentemente nos deixou, numa peça que seria uma peça de homenagem, né, a
a toda a carreira, a trajetória da nossa grande dama do samba, né? Nossa dama dourada do samba. Isso. E a Fabiana Costa foi escolhida. E aí houve uma grita geral, né, nas redes sociais, enfim, principalmente nas redes sociais, pelo fato da Fabiana Cosa ter a pele muito clara, né? Ter a pele muito clara e, portanto, algumas pessoas achavam que ela deveria ser representada, a Dona Ivone Lara, como ela era chamada, por pessoas, por atores, por atrizes, né, que tivessem a tez mais escura. E levantaram aqui uma questão, né, que as pessoas de pele mais escura, elas sofreriam e sofrem, né, mais com racismo. E, portanto, seria muito importante ter a Ivone Lara, né, representada por alguém mais parecido com ela, que tivesse a pele escura, pela importância que isso teria também no campo da chamada representatividade. Bom, aí minha concepção, enfim... E a Fabiana Cosa acabou... A Fabiana Cosa, depois Fabiana Cosa, que é uma cantora excepcional, que tinha uma relação muito próxima com a Dona Ivone Lara, que é uma artista que sempre se posicionou em relação às questões raciais, ou seja, que tem um histórico de militância artística e política. Ela acabou renunciando ao papel, inclusive com uma carta bastante emocionada, enfim. Bom, e aí instalou-se uma polêmica. O que eu acho? Também, mais uma vez, já que vocês deram a oportunidade de falar do livro, eu também converso isso no livro. Tem uma parte no livro, citando o Achille Mbembe, falando sobre racismo. O racismo não é uma coisa... O racismo, ainda que ele seja uma forma de racionalidade... Por que eu falo que o racismo é uma forma de racionalidade? Porque ele nos permite tomar decisões sobre a vida e a morte, né? Sem ter que pensar muito. Ele é um mecanismo. Né? Negro... Branco sai, preto fica. Aí se atira em todo mundo, né? Essa é a ideia. O racismo, ele não trabalha no campo do esclarecimento, entendido como do entendimento, né? Esclarecimento aqui como entendimento. O racismo, ele trabalha no campo da confusão. O racismo, ele cria confusão. Ele é para embaralhar as coisas, para tornar mais difícil a compreensão das coisas. Então, é no meio desse emaranhado, dessa bagunça, dessa inexatidão, é que o domínio ele acaba se impondo e se exercendo. Então, vejo que o racismo é político, porque ele é um processo político, porque, a depender do jogo de forças, você constitui uns como negros e uns como brancos, a depender da circunstância. Então, ou seja, o racismo é confusão, é uma lógica da confusão. Interessante esse conceito. O racismo é a lógica da confusão. Não é para explicar nada. É para confundir as pessoas, para dividir as pessoas, para fazer com que as pessoas adoeçam física e mentalmente. É para isso que serve o racismo. Certo? Enfim, dito isso, aí entrando para a segunda parte. Representatividade importa? É uma parte do livro lá também, que eu coloco na parte sobre política. Importa, mas desde que nós entendamos representatividade como algo que tem que ser visto também como algo histórico e político. Porque tem muita gente... Né? Veja, o fato de você ser um negro numa posição de destaque não significa, primeiro, que você vai ter poder para implantar mudanças que beneficiem aqueles que você representa. Esse é um ponto. 2, o fato de alguém ser negro não significa que tenha compromissos com as transformações e nem com o movimento negro. Esse é um ponto importante. Né? Ou seja, então esse é um ponto. Terceiro, o que a Fabiana Cosa passou está dentro também de uma das confusões que o racismo coloca e que vem sendo estudado já há algum tempo, que é o chamado colorismo. Né? O chamado colorismo. O que é o colorismo? O colorismo também opera dentro da confusão, como eu falei, em que é um fenômeno, né, que diz respeito ao modo com que as pessoas elas vão sendo tratadas de maneira diferente, mesmo sendo negras, a partir da gradação da sua pele, ou então, quando não for da pele, a partir da sua proximidade, maior ou menor, com a branquitude.
com os padrões da estética branca ou da cultura, né, que está vinculada à cultura hegemônica, que é relacionada ao ser branco. Tá? Então, ou seja, quanto mais próximo você for cultural e biologicamente do padrão hegemônico dominante, você, vamos dizer assim, você seria menos violentado, né, racialmente. Quanto mais fora desse padrão, mais você seria vítima, ou você estaria propenso a ser vítima de violência racial. Pois bem, nesse ponto, o colorismo ele provoca esse tipo de coisa. A Fabiana Cosa, ela, por ser uma mulher negra de pele clara, indubitavelmente uma mulher negra, ela foi, assim, muito criticada, de uma maneira que, inclusive, eu acho que a gente tem que colocar esse ponto, uma maneira inadequada, violenta, indigna para uma pessoa que tem um histórico dela. Embora eu ache, de fato, isso não é... E veja, o colorismo, ele é uma confusão, mas realmente ele é um fenômeno, ou seja, pessoas de pele mais clara têm realmente... são tratadas de maneira diferente de quem tem pele mais escura, de quem tem o nariz adunco, de quem tem o cabelo mais crespo. Não tenho dúvida disso. Né? Isso existe. Então essa era uma discussão que poderia ser feita. E que eu acho que deve ser feita, inclusive, para a gente desmanchar essas coisas. Né? Temos que discutir o problema. Falou, tem colorismo mesmo. Né? Ou seja, o fato de você ser mais preto, ter a pele mais escura, te coloca numa posição mais complicada. Mas agora... a gente tem que discutir o fenômeno, mas não discutir as pessoas desta maneira. E outra coisa, e os produtores da peça, eles são negros? Boa pergunta. Quem escreveu a peça é negro também? Porque aí, para mim, isso que está a chave. Porque assim, eu quero saber não só quem é o ator, eu quero saber quem é que está escrevendo, quem é o roteirista, porque é esse cara que manda. Esse sujeito que vai escrever, ele é que vai dizer como será a representação da Dona Ivone Lara na peça. Então, eu acho que a discussão, veja, quando você começa a discutir a Fabiana Cosa, que, mais uma vez, insisto, é uma mulher negra, você deixa de discutir os aspectos do racismo que estão envoltas nesse caso. Né? Então, esse é um ponto fundamental. Outra coisa, não foi o movimento negro que criticou a Fabiana Cosa. Pode ser que alguns setores, né, algumas entidades ou grupos do chamado movimento negro, que são movimentos negros, né, tenham criticado a Fabiana Cosa, enfim, feito ataques até pessoais, enfim, isso é uma coisa. Agora, a maioria das pessoas que se posicionaram sobre o assunto se posicionaram enquanto indivíduos. E essa é uma questão também que a gente tem que discutir. Percebem, por exemplo, que se alguém quando alguém me pergunta assim, que obviamente não é o caso de vocês, a gente está aqui numa conversa, você viu o que o movimento negro fez com a Fabiana Cosa? Tal, você viu o que fizeram com a Fabiana Cosa? Qual a sua opinião sobre isso? Eu pergunto assim para a pessoa assim, né? Se for branca, né? Fala, você viu o que o Temer está fazendo no Brasil? O que vocês brancos estão achando disso? Você percebe? Ou seja, o negro, quando ele comete alguma coisa que as pessoas eventualmente acham que não é tão boa, o erro é coletivizado. Isso é racismo. Ou seja, eu sempre tenho que dar uma opinião sobre alguma atitude, algum ato praticado por uma pessoa negra, como se eu tivesse responsabilidade sobre isso. Isso é racismo. Agora, e esse é o grande privilégio dos brancos, os indivíduos brancos fazem o que querem, né? E eles são responsabilizados individualmente pelo que fazem. Ninguém chegou e falou assim, você viu o que aquele branco fez? Né? Isso é racismo. Né? Então, veja, eles pegaram esse equívoco de vários indivíduos, inclusive brancos, tá, falando isso, muitos brancos falando isso, para criticar o movimento negro. Mas não é para criticar o movimento negro, para criticar também todos aqueles que se levantam contra o racismo, para criticar também aqueles que estão denunciando o racismo. Você percebe que, como é uma coisa ardilosa, né? Você pega uma pessoa negra que, dentro de um assunto que é um assunto realmente sério, né? Que é essa questão do colorismo que tem que ser discutido, aí você pega o equívoco de algumas pessoas negras junto com brancas que, como indivíduos, principalmente atacaram essa pessoa, para você pegar, universalizar e atacar todo mundo que fala sobre questão racial e para deslegitimar o discurso contra o racismo. Então, veja,
Esse é o ardil do racismo. O racismo é um negócio muito ardiloso. Não é coisa de gente racional. Não é coisa de gente idiota, assim, do ponto de vista de gente si mesmada, gente que não tem noção do mundo. Não tem racismo se você não tiver uma elaboração teórica muito profunda, se isso não for disseminado nas universidades, se não tiver teórico racista que passe isso como normal. É coisa de gente muito inteligente e que afeta as pessoas mais inteligentes. Se a gente não pensar o racismo dessa maneira, a gente não vai entender. Bom, vou fazer uma paradinha aqui nessa nossa conversa para convidar você a contribuir para a disseminação dessas provocações, desses conceitos, dessas análises que o Silvio está trazendo aqui para a gente, compartilhando aqui a nossa transmissão, divulgando para os amigos. E a gente segue. Tá polêmico aqui, pois as pessoas estão gostando muito da sua exposição, estão achando muito esclarecedora, muito profunda, e é isso que a gente quer trazer aqui no Tutamé, esse debate bem recheado aqui de informação. Você falou da questão da influência americana nesse debate, que muita gente acusa da discussão aqui ser contaminada com isso. Como é que e também tem nos Estados Unidos muito essa conversa de que grupos financeiros financiam movimentos chamados identitários em várias áreas para enfraquecer mais os grupos mais de esquerda. Como é que você vê essa diferença entre Estados Unidos e Brasil? Pois eu acho que, enfim, o debate racial, a questão racial, é uma questão, como eu falei, ela envolve pensar no capitalismo, pensar na constituição histórica do capitalismo, e por isso é um debate que não se faz apenas nas fronteiras do Brasil. O debate racial é um debate internacional, né? Assim como debater economia brasileira, não se debate economia brasileira e nem Estado brasileiro pensando só na história do Brasil. Nós temos que entender como se deu a constituição dos Estados nacionais em Europa, nos Estados Unidos. Temos que entender como se deu a dinâmica da construção das economias. Se entender a crise no Brasil hoje é entender como se está se dando a crise também no contexto internacional. Ou seja, não dá para entender o contexto nacional sem entender o contexto internacional, como é que nós somos relacionados a isso. E aí a gente vai pensar no que foi o movimento negro, enfim, em como ele se constituiu. Vejam, as referências que nós tivemos para construir o movimento negro brasileiro na sua originalidade são referências que também vêm dos Estados Unidos. Né? Porque é para lá que as pessoas olhavam para pensar em formas de resistência contra o racismo, mas num contexto completamente diferente. Não completamente, num contexto diferente, né? E que tem, bem diferente, mas que tem também algumas relações muito próximas. Né? Ou seja, está pensando na construção do capitalismo, a gente está pensando também em como o racismo... como o racismo se revela. Né? Então, vejam, nesse ponto, a contribuição do movimento negro nos Estados Unidos foi fundamental, inclusive no ponto de vista estético. Né? Nos anos 70, 60, final de 60, 70, os Panteras Negras, que virou uma referência, inclusive para a esquerda. A luta na África do Sul com Steve Biko, a ideia da consciência negra, a negritude na França. Ou seja... para mim, eu vejo com muita naturalidade essa busca de referências negras para a gente poder entender a nossa luta e o nosso processo de resistência histórica. Agora, a questão das agências de financiamento. Vejam, é o seguinte, muitas pesquisas sobre a questão racial só foram possíveis por conta desses financiamentos. E revelaram aspectos muito importantes sobre como funciona o racismo no Brasil. A gente pode até dizer o seguinte, puxa, essas fundações e tal, elas financiam essas pesquisas, querem dividir. Não, veja só, eu estou com o Guerreiro Ramos. O problema racial não é problema do negro, é problema do branco. Ou seja, por que a gente não tem no Brasil, se a pessoa está tão preocupada, formas de financiamento dessas pesquisas a partir da realidade brasileira?
Porque precisa ter dinheiro, precisa ter, e mais do que isso, dentro do capitalismo, né? Precisa ter dinheiro, e mais do que isso, precisa ter também pessoas dispostas a fazer essas pesquisas. Então eu pergunto aos professores brancos, brasileiros de esquerda, quem são os seus orientandos negros? Qual a preocupação deles com a questão racial? Não é? O meu orientador do mestrado, doutorado, meu supervisor de pós-doutorado é um homem branco. E ele teve uma preocupação fundamental em me formar para discutir as questões da filosofia do direito, da economia política, e me deu assim, o professor Alisson Leandro Mascaro. E ele me deu uma orientação. Ele falou: Silvio, escreva sobre tudo aquilo que os brancos dizem que você não pode falar. Para depois você entrar na questão racial. Porque a hora que você estiver conversando com uma pessoa branca, você pergunta assim para ela: vamos conversar sobre economia? Vamos conversar sobre economia. Aí você fala assim: tudo bem, eu quero começar discutindo sobre racismo, economia e racismo. Aí a pessoa fala assim: eu não sei falar sobre racismo. Então você fala: então a gente não vai falar de economia. É isso, é simples. Né? Então, eu acho que é isso. Nós estamos sempre buscando referências. Assim como também é incrível, né? As pessoas criticam o fato do movimento negro buscar referências nos Estados Unidos, tal, em outros lugares, mas ninguém fala também de como eles também vão buscando referência. Ou seja, ninguém liga em ler Marx, ler Gramsci, ler Althusser. Né? Ninguém liga. Eu não vejo muita gente estudar, por exemplo, o contexto da resistência latino-americana, que tem muito a nos ensinar. A gente não estuda a América Latina. Então tem um monte de professor universitário que critica o movimento negro, que fala que todo mundo da Fundação Ford que é mentira, que não é verdade. Eu nunca recebi financiamento da Fundação Ford. Não recebi. Ainda não recebi para pesquisar. Ninguém vai me pautar minha pesquisa. Eu não recebi. Agora, ninguém fala também quando também eles vão fazer pós-graduação no exterior, ficam em Colômbia, ficam em Harvard, nos Estados Unidos, ficam em Oxford. Ou seja, a gente não pode? Aliás, o próprio sistema judiciário parece que tem muita ligação com os Estados Unidos. É só a gente ver a formação, né? Por exemplo, você vai pegar agora essa agenda toda do Ministério Público. Não, mas é mais do que branco e negro, é a instituição, né? Que vai contaminando branco e negro também dentro da instituição. Os pouquíssimos negros que estão lá também. Veja, assim, a formação de um negro, de um homem, de uma mulher negra, para pensar essas questões, ela não é essencial, não. Se você for negro e for colocado nessa máquina de moer gente, você vai reproduzir, com todas as contradições, com todas as doenças que isso vai te causar, inclusive do ponto de vista dos abalos psíquicos que vai te causar, você vai reproduzir essa lógica. É a mesma coisa que a gente pensar, por exemplo, no policial negro, que tortura o jovem negro também. Ele é um resultado de uma instituição racista que forjou essa dinâmica, que vai muito além da condição individual dele. Né? E não quer dizer que ele é racista, quer dizer que ele é atravessado e constituído nas suas práticas a partir do racismo. Porque não tenham dúvida, esse mesmo policial negro, ele também sofre racismo dentro da instituição, e mais do que isso, ele vai ter que pegar seu uniforme, deixar escondido, porque ele provavelmente mora num lugar onde a maioria das pessoas são negras e que ele pode morrer a qualquer momento. Vamos olhar a cúpula, né, do sistema de justiça, e para ver quantos negros fazem parte dessa cúpula. Agora você falou, eu acho que o Departamento de Estado americano tem uma influência fundamental, né, na formação desses juízes, promotores, nessa lógica de combate à corrupção, né, que é uma lógica que não é só para combater a corrupção, mas que também a gente sabe que está destruindo o Brasil. Enfim. E junto com a destruição do Brasil, também destruindo o quê? Destruindo o sistema de saúde brasileiro, inviabilizando a educação brasileira, destruindo as universidades públicas e destruindo a possibilidade dos negros, por exemplo, acessarem esse espaço que eles nunca tiveram acesso. Não, calma. Tô calma. Ao apresentar o Silvio no início, a Eleonora falou das obras dele, falou do trabalho na universidade, como educador, como pesquisador, e lembrou também que ele é presidente do Instituto Luiz Gama. Com muito orgulho. Eu queria aqui, o Luiz Gama é exatamente uma das figuras que contribuiu imensamente para a constituição da consciência do país, né? Mas ele, de certa forma, é pouco conhecido, pouco lembrado. Então, eu queria que você, nessa entrevista, trouxesse um pouco do papel do Luiz Gama na história do Brasil e
do trabalho do Instituto Luiz Gama. Perfeito, obrigado pela oportunidade, Rodolfo. Assim, primeiro que Luiz Gama é uma figura... Vou botar uma foto dele. Luiz Gama é uma figura maravilhosa, né? E eu vou fazer uma confissão aqui, uma história interessante, né? Para você ver como a luta contra o racismo é uma luta política e como você ter também o movimento negro entendendo essas questões, assim, entendendo de maneira profunda, mas você também ter os aliados brancos, né, que entendem que o racismo deve ser superado. Isso é importantíssimo. Vocês sabem que eu já tinha ouvido falar de Luiz Gama, mas muito en passant, assim, né? E você sabe onde eu tomei contato com Luiz Gama e fiquei muito impactado, impressionado. Isso me levou a constituir o Instituto junto com vários outros colegas meus negros e brancos também que fazem parte do Instituto. Foi quando eu li um artigo do professor Fábio Conde Comparato. O professor Fábio Conde Comparato, ele tem uma importância fundamental nessa minha tomada de consciência em relação à importância de Luiz Gama. Então, desde então, aí em 2008, o Instituto Luiz Gama faz 10 anos esse ano. Né? Nós constituímos o Instituto Luiz Gama. O Instituto faz 10 anos. Nós constituímos ele em 2008. Ele nasceu de uma demanda muito concreta, né? Como as coisas boas devem nascer. Né? Foi uma ocasião em que os quilombolas da região ali de Sorocaba, junto com o pessoal ali também da região de Ubatuba, eles foram no INCRA reivindicar e o INCRA, enfim, não nos atendia, eles ocuparam o INCRA. E aí eles queriam um advogado para negociar. E eu senti um chamado ancestral na hora, assim. Falei, meus ancestrais estão me chamando. Aí eu fui lá, negociei e tal, e eles passaram a ter uma relação de confiança muito grande comigo. E aí, depois teve um outro caso em que um quilombola da região de Ubatuba, ele foi preso pela polícia militar. Um oficial de justiça chegou lá e queria que ele abrisse, porque ele tinha um quiosque na praia, era uma ação de reintegração de posse, queriam que ele, movido por um particular, olha só, ele estava com um quiosque na praia, queria para sair da praia. Era para ele abrir o quiosque. Ele falou assim, não vou abrir, né? Ou seja, eu saio daqui, mas não vou abrir. Aí a polícia o prendeu, né? E, enfim, ficou rodando. E aí eles me ligaram, e aí eu acionei uma colega advogada e que ficou com o carro seguindo porque eles ficavam rodando com ele. Provavelmente a gente não sabe o que ia acontecer ali. Enfim, a gente sabe, né? A gente sabe o que ia acontecer. E aí depois de ficar rodando algumas horas, colocaram ele dentro de uma guarita e ele ficou preso dentro da guarita. O policial não levaram para a delegacia, coisa nenhuma. E ela ficou lá com ele até o fim. Então a gente viu que essas coisas aconteciam. Então a gente resolveu criar uma espécie de sistema, né, para atender esses casos. Para atender esses casos. E muito assim, com um esforço próprio, dinheiro nosso, com doação. Por isso que eu falo, né? Seria fundamental que a gente tivesse uma fonte de financiamento que nos ajudasse a fazer isso. Porque a gente acredita nesse trabalho, de salvar a vida das pessoas. E a gente começou a fazer trabalhos também na área de educação, formação política, sobre questão racial, sobre economia, né? Com amplo, veja, e uma formação com amplo leque de possibilidades, né? Com uma leitura crítica, mas uma leitura rigorosa, falando das correntes, né? O significado disso para a questão racial, das correntes liberais sobre a questão racial, das correntes não liberais ou antiliberais, enfim. A gente dá um curso de formação política para aqueles que querem espalhar essa formação. Mas tem um corpo de advogados para ajudar? Na verdade, são voluntários, são pessoas que têm uma diretoria, tem os conselheiros, vários conselheiros, e a gente, sempre quando precisa, a gente aciona esses parceiros. O que a gente quer agora, né, nos próximos anos, né, a gente vai até anunciar isso daqui a algum tempo, a gente quer constituir um corpo estável de pessoas que possam participar desses projetos de maneira mais orgânica e efetiva. Agora, Luiz Gama, né? Luiz Gama é uma coisa muito linda, né? Porque ele foi, para quem não sabe, o Luiz Gama ele foi escravizado, enfim, ele foi vendido como escravo pelo próprio pai por conta de uma dívida de jogo. Aos 10 anos de idade, o Luiz Gama... Ou seja, ele era livre. Ele era livre, né? E aí, essa é uma questão que ele fala que nasceu livre, realmente nasceu livre. Filho de Luísa Maim, né? Que também nunca foi escravizada, né? Livre.
uma das líderes das revoltas dos malês. Ele nunca mais viu a mãe depois. Depois ele foi escravizado, foi vendido pelo próprio pai, veio para Campinas, que era um lugar terrível, que ninguém gostava de vir, porque os senhores escravos eram tidos por muito cruéis. Ele conseguiu fugir, enfim. Ele não conta muito essa parte da história dele, porque, de fato, a reescravização não era um mito, não era uma lenda. Ele poderia ser sequestrado, tornado escravo, alguém reivindicá-lo, como aconteceu naquele filme, né? 12 anos de escravidão, enfim, essa é uma questão real. E aí ele veio para São Paulo, e quando vindo para São Paulo ele se tornou amigo de um estudante da Faculdade de Letras do Largo São Francisco, aprendeu a ler e escrever, escrevia de maneira primorosa, enfim, e ele se tornou um jornalista, né? Jornalista, escrevia para jornais, enfim. E aí ele virou amanauense, né, que seria uma espécie de assim, como é que a gente chama na delegacia, né, que o sujeito que escrivão, uma espécie de escrivão de polícia, enfim, um escrivão de polícia, e trabalhava com o Conselheiro Furtado, né, que era professor da Faculdade de São Francisco e foi um dos mentores do Luiz Gama, enfim, nas questões jurídicas. O Luiz Gama, ao que parece, trabalhou na biblioteca da Faculdade de Direito. Lá ele teria lido muitas coisas. Diz a lenda, né, que ele tentou estudar ali. A professora Lígia Fonseca Ferreira, que é a maior especialista em Luiz Gama, fala disso, que ele tentou estudar lá. Mas essa história não é muito correta, né? A professora Lígia fala que essa história não é comprovada, mas que ele tentou estudar ali e teria sido rechaçado pelos alunos. Mas ele atuou como um advogado provisionado, que alguns chamam de rábula. Eu não gosto dessa expressão. Porque rábula me parece quando eu chamo de alguém de rábula quando alguém realmente tendo a oportunidade de estudar e não fez. Luiz Gama não teve a oportunidade de estudar e fez isso de maneira primorosa. Ele é o que a advocacia de melhor produziu no Brasil em todos os anos que houve advogado nesse Brasil. É um dos maiores personalidades da história do Brasil. E ele libertou, escrevendo habeas corpus, escrevendo teses jurídicas muito inovadoras, mais de 500 pessoas nos tribunais. Ou seja, que é uma taxa de sucesso impressionante. Se você imaginou que ele entrou com 1000 ações, ele teve sucesso em metade ou mais da metade delas. É uma coisa impressionante. Ou seja, Luiz Gama era um intelectual e ele é um modelo que eu acho que a gente tem que pensar bem, porque muita gente acha que um negro, ao estudar, e dentro os próprios negros e parte do movimento negro também acham isso, que o estudo ele é menos importante do que a militância política efetiva. Eu acho que isso é um equívoco, porque os nossos desafios enquanto comunidade negra eles são tão grandes que a gente não conseguiria superá-los sem uma elaboração teórica, intelectual, sofisticada. Então, todas as nossas grandes referências têm uma elaboração teórica muito sofisticada. E, ainda que não teórica, mas uma elaboração intelectual muito sofisticada. Eu diria o seguinte, chamaria atenção para a seguinte coisa. Nós não estaremos aqui, nós negros, eu como homem negro, se não fossem as estratégias traçadas, especialmente pelas mulheres negras. As estratégias de sobrevivência, né, de como alimentar os filhos diante do extermínio, da morte dos homens negros, do abandono. Né? Ou seja, as mulheres negras foram fundamentais com as suas estratégias para nos fazer chegar até aqui. E depois disso, os intelectuais, as intelectuais negras e os precursores do movimento negro. Luiz Gama era um intelectual. Era um intelectual, um homem de letras, um poeta, né? Mas também um jurista, que escrevia pareceres assim, fenomenais. E eu citaria também, no campo das mulheres, eu quero citar Lélia Gonzalez. Né? Como é que você diz que Lélia Gonzalez, ela era uma militante, mas ela era uma intelectual. Para nós, e isso que eu agora falo para todos os estudantes, negros e negras, eu quero falar isso de maneira bastante do fundo do meu coração. A gente não avança se a gente não avançar intelectualmente, a gente não avança intelectualmente se a gente não avançar politicamente. A gente não tem saída. Né? Esse é o nosso fardo histórico. É o fardo histórico do homem e da mulher negra, porque assim, a gente precisa civilizar esse mundo. São os homens e as mulheres negras que vão civilizar esse país. As grandes pautas, do que chamam as pautas progressistas ou de esquerda desse país, são pautas que estão historicamente ligadas ao movimento negro. Vou dar um exemplo aqui. Quando se foi discutir o ProUni, né, chegou lá, primeiro, a discussão era sobre cotas. Nós queremos cotas e tal. Alguém falou assim, e os brancos pobres? Aí
criaram um jeito de você criar uma política também para os brancos pobres. Ou seja, é por conta do movimento negro que surgiu uma categoria sociológica que ninguém ligava no Brasil aqui, que era branco pobre. Branco pobre, as pessoas só ligam para branco pobre por conta do movimento negro. Ou seja, é papel do movimento negro também, e aí falo do movimento negro porque é dentro do movimento negro, dentro do que os negros produzem nos seus vários movimentos de luta pela sobrevivência, é que saem os intelectuais e as intelectuais negras, que junto também com as pessoas brancas, que têm um compromisso com a transformação real desse mundo, da sociedade brasileira, falando especificamente do Brasil, é que a gente pode construir alguma coisa decente. Né? Ou seja, nós temos que civilizar o Brasil. E não se fará isso sem o movimento negro, sem os negros, sem os intelectuais negros. Poxa, muito legal. Muito bom. Bom, Silvio, a gente vai acabar daqui a pouquinho. Alguma coisa que você queira falar, que a gente não tenha... Não, assim, eu acho que a gente... Uma mensagem final que você queira dar para os nossos internautas? Primeiro eu quero agradecer vocês dois pela gentileza de me receber aqui. É uma oportunidade muito, muito grande, né? Assim, eu tenho um respeito enorme pelo trabalho que vocês desenvolvem. Não é só agora com esse trabalho Tutameia, mas pelo que você historicamente vem fazendo. E o compromisso, e o recado final é esse, assim, agradecer também a todos aqueles que estão me ouvindo agora, mas o recado final é esse, ou seja, a gente pensa na luta antirracista como parte de um processo que é um processo que vai além disso, né? Que é um processo de nós criarmos uma condição para que o mundo seja um lugar melhor. Porque qual é o ideal? É o dia que a gente, quando ser negro e ser branco, não faça a menor diferença. Exatamente. Né? Esse é o mundo que a gente quer caminhar. Né? É o Frantz Fanon, ou seja, os brancos, né, racistas criaram o negro. Né? Uhum. E eu, enquanto negro, quero criar a negritude. E a negritude é a luta contra essas determinações, que são históricas e, portanto, podem ser superadas. Pode ser que a gente não veja o resultado final dessa luta, mas também não importa. Sabe por quê? Porque eu já estou muito convencido disso. Eu estou lutando para o futuro. Estou lutando para as próximas gerações. Né? A minha luta, e isso faz a minha vida ser muito emocionante. Né? É saber que eu estou num processo de construção de um mundo melhor. De um mundo melhor que talvez eu não viva nesse mundo melhor, mas fazer parte desse processo é a coisa que torna a vida mais saborosa. É isso. Legal, muito legal. A luta torna a vida mais saborosa, né? Isso. Então, e a gente vem concluindo aqui as nossas entrevistas sempre com uma mensagem de luta. Antes, porém, lembrar que toda essa conversa vai estar disponível, toda essa entrevista, essas opiniões, está disponível no nosso site, tutameia.jor.br, e a entrevista na íntegra para você assistir, reassistir, repetir, discutir em grupo, vai estar disponível no nosso canal de vídeo, no YouTube, está o endereço na tela, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia com letras maiúsculas. Eu estava falando, então, de que da vida para a luta. Mas antes, Rodolfo, a gente está desligando aqui no Facebook, mas a gente já volta, né? Isso. É bom lembrar. A nossa convidada já está aqui. Nossa convidada já está aqui. Vem aqui para se apresentar. Vem aqui para apresentar. Você precisa fazer um esquenta para a nossa próxima entrevista. É a Roseli Belo, tá aparecendo? Roseli Belo, que fez parte da primeira convocação de uma seleção feminina de futebol do Brasil para participar de uma competição oficial. A primeira seleção oficial, em 1988, fazendo 30 anos agora. Que orgulho. Né? A Roseli estava aí. A gente falou dos Estados Unidos. A Roseli é autora do gol da única vitória brasileira da seleção feminina
contra os Estados Unidos. Então, entre outras, Que orgulho. entre outras que nós vamos conversar. Você sabe que eu tenho uma ligação muito forte com o futebol, porque meu pai, falecido em 2015, ele foi goleiro do Corinthians, né? Olha só. Então, Meu pai, meu Barbosinho, foi jogador de futebol, enfim. Futebol é uma coisa muito importante pra gente, viu? Assim, eu até coloquei meio brincando no meu Facebook, brincando falando sério. Eu falei assim, ó, é o seguinte, críticas à seleção estão suspensas até o final da Copa. É isso que a gente isso aí. pensa também. Nós é Brasil. E se não houver prorrogação, assim, eu não vou deixar ninguém tomar para si aquela camisa amarela que foi vestida por ela, foi vestida por outras pessoas, assim, por negros, a figura do Didi carregando aquela... O Didi é um sujeito que, assim, ele tem uma imagem do Didi que quebra todos os estereótipos sobre o negro, né? Ou seja, até o Mário Filho fala disso, né? Negro do futebol brasileiro. Até 58 se dizia que o Brasil jamais ia ganhar uma Copa do Mundo porque tinha muito negro na seleção e os negros eram irracionais, os negros não tinham organização tática. Aí o Brasil toma o primeiro gol contra a Suécia, aí vai o Didi, o jogador mais elegante e cerebral que o Brasil já teve, pega a bola embaixo do braço, com muita calma e tranquilidade, o Brasil faz 5-2. É isso, vamos dar 5-2 no racismo. Então, daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo para o café, né? E daqui a pouco a gente volta no Facebook para fazer essa entrevista muito bacana com a Roseli. E a gente termina, então, as nossas transmissões com um contrapoema do Augusto de Campos, que está fechando as nossas transmissões já há algum tempo, que eu vou colocar na tela aqui, Lula Livre. É o contrapoema Lula Livre. Tchau, pessoal. Tchau.